4 vezes defensor do ano na época dos pivôs mais dominantes da NBA. O segundo com mais tocos na história. O homem com a dedada mais famosa do esporte e um dos melhores comerciais da NBA. Hoje vamos relembrar a carreira do falecido Dikembe Mutombo e ver como ele montou seu legado como um dos maiores defensores de todos os tempos, além de ter se tornado um filantropista focado em ajudar o povo. Esse vídeo é possível graças aos membros que apoiam esse canal todos os meses e por menos de R$5 por mês você também pode ajudar a fazer mais vídeos como esse acontecerem. Agora vamos pro vídeo. Dikembe Mutombo Impolondo Mukamba Jean-Jacques Mutombo, juro que eu treinei esse nome. Nasceu no Congo e teve uma rota bem diferente do que a gente costuma ouvir dos jogadores que vêm da África. Ele nasceu em uma família rica, o pai dele mesmo estudou na França. E o foco dele sempre foi estudar, não à toa que ele sabia 7 línguas diferentes. Ele nunca teve um sonho de ser um atleta profissional quando era criança, mesmo crescendo até seus 2,18 metros de altura. Quando ele era criança, ele jogava futebol, um esporte que também é bem comum outras estrelas da NBA que nasceram na África terem jogado, e só com 16 anos, depois de ter entrado pro ensino médio, que ele finalmente começou a jogar basquete, forçado pelo pai, que sabia o potencial que ele tinha para jogar esse esporte. Ele se mudou para os Estados Unidos com 21 anos para estudar na Georgetown University, que formou outras lendas da NBA como Allen Iverson e Patrick Ewing. Com zero domínio em inglês, precisando estudar em uma escola de imigrantes para dominar a língua inglesa enquanto estudava na universidade, o intuito inicial do Mutombo era virar doutor, mas o treinador da universidade, John Thompson, viu o tamanho que o Mutombo tinha e resolveu recrutar ele para a equipe. Foi a partir desse momento, com 21 anos, que a carreira do Mutombo realmente começou no basquete. Ele entrou no elenco como reserva do colega dele, Alonzo Mourning, que no futuro se tornaria uma lenda do Miami Heat, mas mesmo só jogando 11 minutos por partida, ele tinha um potencial defensivo tão grande que conseguiu ter uma média de 2 tocos por jogo, tendo até uma vez que ele teve 12 tocos em uma única partida só. Vendo seu desempenho no primeiro ano com a equipe, no segundo ano o treinador já colocou ele como titular jogando ao lado do Alonzo Mourning ao invés de reserva dele, o que deu espaço para o Mutombo se tornar 2 vezes o melhor defensor do ano da conferência Big East, fazendo médias de 11 pontos, 10 rebotes e 4 tocos, e 15 pontos, 12 rebotes e 5 tocos nos seus 2 últimos anos. Fim da universidade, ele entrou pro draft de 1991, tendo alguns pontos negativos, como pouco jogo ofensivo numa era dominada por pivôs, além da idade alta para o novato, já que ele já tinha 25 anos na época, mas pelo seu desempenho defensivo absurdamente alto e boa mobilidade para um atleta de 2,18 metros, o Nuggets apostou nele, sendo a 4ª escolha do draft. Na sua primeira temporada na NBA, ele se destacou mais que o normal para um jogador novato, até porque ele já tinha estrutura física de um veterano, o que ajudou ele ter médias de 17 pontos, 12 rebotes e 3 tocos por jogo, sendo um dos poucos casos na história de um novato que no seu primeiro ano participa de um All-Star Game. Mesmo com todo esse destaque, ele bateu na trave para se tornar o novato do ano, ficando em segundo lugar na votação, perdendo para o Larry Johnson, uma futura estrela do Hornets. O Nuggets daquela época era pior do que o Nuggets que a gente conhece hoje, ficando fora dos playoffs de 1992 e 93, conseguindo entrar para os playoffs só em 1994, enfrentando logo o Supersonics, que foi o melhor time de toda a temporada. Mas isso não quis dizer nada pro Nuggets, já que depois de perder os 2 primeiros jogos, eles conseguiram virar a série e eliminar o Supersonics na primeira rodada, com o Mutombo pegando o rebote defensivo da vitória, garantindo que o Nuggets passasse de fase, se tornando o primeiro time na história a se classificar nos playoffs na última posição e eliminar o primeiro colocado. Só nessa rodada ele teve médias de mais de 12 pontos e 6 tocos por jogo. Porém, no segundo round a história foi um pouco diferente, sendo eliminado pelo Utah Jazz em uma série que teve todos os 7 jogos. Mas depois eles foram eliminados pelo Rockets, que naquele ano foi o campeão, ou seja, a sorte não ia estar do lado do Mutombo de qualquer jeito. Esse foi o mais longe que o Dikembe conseguiu chegar com o Nuggets nos playoffs. Em 1995, mesmo liderando a temporada em tocos e ganhando seu primeiro defensor do ano, os Nuggets foram varridos pelo Spurs do Oscar Robertson e em 1996 nem se classificaram para os playoffs. O Mutombo era uma das melhores peças para ter no elenco na época. O problema é que o
Denver Nuggets não conseguia montar um elenco competitivo o suficiente para chegar nas finais. Nesse mesmo ano, Mutombo teve sua maior média de tocos na carreira, sendo mais de 4 tocos por jogo, além de 11 pontos e 12 rebotes, e ele queria renovar com o Nuggets, já que o seu contrato tinha vencido. Mas o que ele queria era renovar com o Nuggets por mais 10 anos, um acordo muito alto para bancar, de acordo com a gerência do Nuggets, liberando ele do time. Tempo depois, o gerente disse que foi uma das maiores cagadas dele na época. Mas até se arrepender já era tarde demais, porque para a próxima temporada o Mutombo já tinha assinado com o Atlanta Hawks. A equipe do Hawks não tinha uma super estrela absoluta da liga na época, mas eles tinham um elenco experiente e melhor do que o Nuggets. E só com a chegada do Mutombo na equipe, eles ganharam 10 jogos a mais do que a temporada anterior sem ele. Uma performance não só excelente para o coletivo, como individualmente ele liderou a liga em tocos e rebotes, ganhando seu segundo título de melhor defensor do ano. Nos playoffs, eles enfrentaram o Detroit Pistons na primeira rodada, onde ele dominou a série. Só no jogo 1 ele liderou a partida em pontos e rebotes, com 26 e 15 respectivamente, mas no segundo round eles enfrentaram um cara chamado Michael Jordan, que acabou eliminando o Hawks dos playoffs e foram campeões. Na temporada seguinte, a história se repetiu, o Mutombo ganhou novamente o melhor defensor do ano, sendo seu terceiro em 7 temporadas da NBA, e quando chegou aos playoffs, eles foram eliminados pelo Hornets na primeira rodada. Na temporada 98-99, o Hawks era um dos times com a melhor defesa na liga graças ao Mutombo, mas também era um dos piores times ofensivamente, o que não ajudava eles nos playoffs, sendo varrido no segundo round logo pela desgraça do Knicks. Pelo menos ele ganhou o prêmio IBM naquele ano, na época que a IBM ainda patrocinava a NBA, que era um prêmio calculado por essa fórmula aqui, que na época a intenção era premiar o jogador que mais rendia na equipe, mas não deu muito certo e durou só até 2002. Na temporada 99 e 2000, o Hawks fez algumas mudanças no elenco que não envolviam o Mutombo para tentar melhorar o desempenho da equipe, mas o resultado foi totalmente oposto, já que eles não conseguiram nem se classificar para os playoffs. Mutombo, vendo a situação do Hawks e querendo chegar logo numa final, já que a idade estava começando a bater na porta, pode até parecer que tudo tá rolando muito rápido, mas é porque tá mesmo. Lembra que ele entrou na NBA já com 25 anos? No dia final das trocas da NBA, também chamado de trade deadline da temporada 2000-2001, ele foi enviado para o Philadelphia 76ers, jogando ao lado de Prime Allen Iverson. No 76ers, ele teve o melhor ano da sua carreira, liderando a liga em rebotes e ganhando seu quarto defensor do ano, se tornando o primeiro jogador a ganhar 4 vezes esse prêmio e o único até aparecer o Ben Wallace, enquanto Allen Iverson era nomeado o MVP daquela temporada. Tava dando tudo muito certo pro Mutombo. Ao ponto dos playoffs de 2021, ele finalmente conseguiu chegar nas finais depois de suar muito. Chegando nas finais depois de 2 jogos 7, um contra o Toronto Raptors e outro contra o Milwaukee Bucks. No jogo 7 contra o Milwaukee Bucks, ele fez 19 pontos, 23 rebotes e 7 tocos. Quase um triplo-duplo absurdo. O azar deles foi enfrentar o Lakers de Kobe e Shaq, perdendo as finais em 5 jogos. E mesmo jogando contra o The Diesel, o Mutombo manteve a sua performance, tendo médias de 17 pontos, 12 rebotes e 2 tocos por jogo jogando contra o Shaq. Na sua segunda temporada contra o 76ers, eles perderam totalmente o brilho, sendo eliminado no primeiro round dos playoffs. Então o Nets, que foi o time que chegou nas finais daquele ano enfrentando o Lakers, mas não tinha presença suficiente no garrafão para vencer, adicionou ele no elenco através de troca, com a esperança que ele fosse a presença que eles precisavam. Mas o Mutombo, que já tinha 36 anos, teve uma lesão no punho que limitou ele a só 24 jogos na temporada. Lembrando que a temporada tem 82. E mesmo os Nets chegando na final, o Dikembe Mutombo, que era para ser a presença titular, por causa dessa lesão, foi movido para 6º homem, e o Spurs, que tinha David Robinson e Tim Duncan, levaram a melhor e venceram aquele ano. Depois desse experimento, que passou bem longe das expectativas, o Nets entrou em um acordo com o Dikembe para ele não precisar cumprir o resto do contrato, liberando ele para ser chamado por outro time, e esse outro time foi justamente o Knicks, que é o maior rival do Nets. Só que o Knicks era o Palmeiras do Abel Ferreira no Prime, e o Nets era o Corinthians do Yuri Alberto rezando para sair do rebaixamento. Mas com a idade chegando, as suas médias nessa temporada caíram muito, sendo tão próximas quanto a temporada de 24 jogos no Nets, sendo que pelo Knicks ele jogou 65 jogos, são 41 jogos a mais para ter quase as mesmas médias. Um destaque que ele teve na sua passagem pelo Knicks foi justamente jogando contra os Nets, onde ele fez 10 tocos na partida, sendo que a média dele na temporada foi 2. Lembrando que
que no auge, pra gente entender aonde ele tá nesse momento da carreira, a média dele era de 3, 4 tocos por jogo, jogando a temporada toda. Então aqui a gente já consegue perceber a diferença. Seu último time na NBA foi o Houston Rockets, sendo reserva do Yao Ming. Ele teve momentos de Prime Mutombo jogando no Rockets, como um jogo que ele pegou 22 rebotes mesmo com 40 anos, sendo o jogador mais velho da história a pegar 20 ou mais rebotes em uma única partida. Mas na sua reta final da carreira, ele já era o jogador de rotação que trazia uma ótima defesa para o time com o tempo limitado que ele tinha em quadra. Mas no jogo 2 do primeiro round dos playoffs de 2019, ele precisou ser carregado para o vestiário depois de romper o tendão do joelho esquerdo, anunciando sua aposentadoria das quadras, depois de 18 temporadas na NBA com 42 anos. A carreira do Mutombo foi solidificada como um dos melhores defensores da história na época que a NBA teve os seus pivôs mais dominantes, finalizando seu legado não só com 4 defensores do ano, mas também com 2 títulos de reboteiro da temporada, 3 títulos de maior toqueiro, não existe termo pra isso, então eu vou inventar, o segundo com mais triplo-duplos em pontos, rebotes e tocos, 20º em total de rebotes e segundo em total de tocos na história, atrás só do Hakeem Olajuwon, além de ter sido 8 vezes All-Star. Mas fora das quadras, ele também tem um nome lembrado, criando o programa de Dikembe Mutombo Foundation em 1997 para ajudar a situação de pobreza no seu país Congo, que gerou vários hospitais e escolas para a população. Também participou do programa da NBA Basketball Without Borders em 2004, onde os jogadores viajam toda a África para levar o basquete como uma alternativa de vida para as pessoas, pagou todos os uniformes para o time feminino disputar as Olimpíadas de 1996, além de ser embaixador da Special Olympics, uma organização mundial de esportes para adultos e crianças com deficiência mental. Sem contar os diversos programas e assistências que ele participa, focados em melhorar a vida de quem mais precisa. Não à toa que sua carreira comunitária deu para ele várias condecorações, sendo até convidado para a Casa Branca em 2007 no discurso do Estado da União. Moti Mutombo morreu em 30 de setembro de 2024 com 58 anos, causado por um câncer cerebral. Mas as suas ações e a sua carreira como um dos maiores defensores da história do basquete serão lembrados para sempre. F pela lenda que não deixava nada entrar na casa dele. Um lugar que você pode entrar é no meu coração se tornando membro do canal. Por menos de R$5 você me ajuda a fazer mais vídeos como esse e bancar o custo do canal. O canal não é de graça, caso você não saiba. E a maior ajuda de todas, gratuita, que você pode fazer é se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos na hora que eles são postados. Além de ter um delay de 1 mês, 2 meses, o que pelo menos acontece comigo com os canais que eu não ativo o sininho. Me segue no Instagram, @psicoabc, pra vocês ficarem mais próximos de mim. Love you. Compartilha esse vídeo pro seu grupo de amigos ou pra pessoa que um dia te perguntou: nossa, mas quem era Dikembe Mutombo? Toma, esse vídeo vai explicar. Dá um like nesse vídeo porque você gostou, você tá até aqui, né? Você gostou do vídeo, pelo amor de Deus, pra também ajudar esse vídeo a chegar mais gente. E comente montanha se você ficou até aqui. Quando eu apertar a Chorelli, na minha direita vai aparecer o vídeo que o YouTube acha que você vai gostar mais. Olha ele aqui. E quando eu apertar a Chorelli 2 vezes, na minha esquerda vai aparecer o último vídeo do canal. Não apertei 2 vezes, tá vendo? Te peguei, agora vai. Agora foi. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu sou o Psico ABC. Tamo junto, beba água.